E rapidamente eu virei freelancer e comecei a trabalhar em muitos discos. E um dia eu já era freelancer, estava lá em casa, não trabalhava mais tanto todos os dias assim, porque eu ganhava mais e dava para não ter que trabalhar todos os dias. Quando você é freelancer, você não trabalha todos os dias. Tem dias que estão te chamando, tem dias que não estão, né? Mas sempre você tem uma boa média. Aí tocou o telefone, era o produtor, que era o dono desse estúdio dos teclados. Ele nunca engoliu muito bem eu ter virado freelancer, né? É ruim realmente, né? Você... É que nem dono de locadora, chama alguém, situação clássica, dono da locadora, pega um cara que não sabe nada para trabalhar na locadora, o cara começa a aprender a enrolar cabo, começa a aprender a mesa, começa a aprender tudo, um belo dia a banda leva, o cara fica puto, né? Mas eu entendo o lado dos dois. Eu entendo, você fala, pô, eu investi tanto nesse cara, o cara agora me deixou na mão, agora que ele é bom, me deixou na mão. Mas a vida evolui, né? A vida... ser vassalo a vida toda não dá, né? Uma hora você quer ser rei, né? Aí, acho que o importante é você saber lidar com as pessoas. Tudo tem um jeito de se falar, né? Nem todo mundo vai sempre entender nem os melhores jeitos de se falar, mas eu acho que cada um faz a sua parte, né? O jeito mais suave deixa espaço para uma outra organização futura, né? Pelo menos se fica algo arranhado, não é da sua parte, né? Não é o criado por você. Mas, enfim, eu estava em casa, tocou o telefone, era esse produtor com quem eu tinha trabalhado, ele falou, como você está amanhã? Eu falei, o que você precisa? Ele falou, não, amanhã eu vou... Nos discos que eu fiz com esse produtor, não o produtor do Ray Charles, o produtor que era dono do estúdio, a gente desenvolveu, muito antes de existir Pro Tools e Melodynes da vida e Autotunes, a gente desenvolveu através de sampler, de sequência e usar o Eventide da H3000 da Eventide, a gente desenvolveu várias maneiras de afinar a voz. Em equipamentos que não eram feitos para isso, né? O Eventide era um harmonizer. Mas de tanto que eu passei a conhecer Signal Flow e percurso de sinal, eu montei um sistema que o áudio saía da máquina, passava pelo Eventide, aí eu tinha um computador sincronizado com sempre com a máquina. E aí eu ligava um controller MIDI nesse computador e o áudio que passava, a voz que passava no Eventide, na hora que eu mexia no pitch bender do teclado, ela alterava, né? E tu gravava no outro canal. Antes de gravar para outro canal, eu gravava a informação MIDI desse pitch bender no sequência. Então ficava um gráfico. Ah, você alterava o gráfico aí de várias vezes. Eu desenhava com a canetinha o gráfico no sequência, que era feito para gravar teclado, né? Eu estava criando um autotune ali, né? E a princípio do gráfico, né? Hã? É o princípio do autotune gráfico lá. É o princípio do autotune gráfico. Né? Ele é muito mais inteligente, tem muito mais poder de processamento hoje em dia, mas funcionava muito bem para você. Às vezes uma nota que estava quase na nota e quase ia fora, né? A gente botava ela no lugar sem ter que chamar o cantor de novo. Isso era um grande passo, né? E eu fiz isso muito para muitos trabalhos, muitos discos lá. E como eu tinha muito hábito de fazer isso com esse produtor, ele falou, pô, eu estou gravando um disco do Elton John, Duets, foi o primeiro Duets. Você pode vir aqui fazer aquele esquema de editar as vozes, a gente deixar as vozes uma faixa só. Elton John e Paul Young. E eu fui. Quer dizer, eu falei, não, beleza, amanhã eu tô lá no estúdio. Era um estúdio chamado Conway, em Los Angeles. Estúdio era tido como a Ferrari dos estúdios, assim, um deles, né? Era muito... Estúdio todo de vidro, né? Em frente de um jardim em volta, era lindo o lugar. Aí, a gente falava naquela época muito pouco com o Brasil, porque era caríssimo, não tinha Skype, nada disso. Então eu falava com meu pai mês em mês, 2 em 2 meses. E quando teve esse chamado para esse trabalho, eu peguei o telefone e liguei para o meu pai. Aí, como é que tá? Como é que estão os trabalhos aí, os discos e tudo? Eu falei, amanhã eu vou... Mas eu não estava muito animado com esse disco do Elton John, porque eu já não aguentava mais ver esse produtor, sabe? A relação cansada já. Ele já não me tratava tão bem porque eu tinha virado freelancer. Então sempre tinha um arranhado na relação. Eu já estava cansado do clima do estúdio. Eu já tinha vindo para o Brasil de férias.
eu tinha gostado do Brasil, que era uma coisa... Eu estava tão focado nos Estados Unidos tanto, e foi a primeira vez que vim para o Brasil e eu me diverti e tal. Aí eu estava meio de saco cheio. Aí eu liguei para o meu pai e falei, amanhã eu vou ter uma gravação no disco do Elton John. Meu pai quase atravessou o telefone de euforia. Cara, precisei de uns 3 minutos para conseguir voltar a falar, né? Não é possível, o disco do Elton John, cara, pô, olha o que está acontecendo na sua vida, tal. Beleza, a gente falou um pouquinho, eu desliguei o telefone, eu estava sentado no carpete da sala. Eu fiquei olhando para a parede pensando assim, porra, eu devia estar com essa euforia que ele está. Aí eu falei, que merda, né? Aqui em Los Angeles, já fui tão empolgado, botei uma gravação amanhã, não estou com o menor saco de ir. Aí eu tinha conhecido o Liminha num churrasco em Los Angeles um tempo antes. Churrasco, o Liminha estava morando em Los Angeles, eu conheci ele num churrasco na casa dele. Fui parar lá e nessa ocasião ele falou assim, você é o brasileiro que está gravando o disco do Ray Charles, tal. Tipo, eu falei, alguém ouve falar. Como a minha vida era só dentro do estúdio em casa, você não sabe o que está acontecendo fora, né? Eu falei, cara, alguém sabe disso, que engraçado. Eu tinha ouvido falar em Liminha, eu não sabia quem era Liminha, eu não sabia que ele era um grande produtor no Brasil, principalmente na época. Aí ele falou, pô, você não quer trabalhar comigo nas nuvens? Eu produzo uns discos lá, eu não sabia nem o que era nas nuvens, pensei, o que eu vou fazer no Brasil? Na época do churrasco, né? Depois desse telefonema com meu pai, ele falou, então no churrasco ele me falou assim, quando quiser ir para o Brasil, me procura. Eu desliguei o telefone com meu pai. Falei, pô, aquele tal daquele Liminha, uma vez ele falou que se eu quisesse para o Brasil, ele trabalharia comigo. Bom, eu liguei para ele. Eu Liminha, o Henrico. Falei, tudo bom? Falei, você falou outro dia, uma vez que eu te conheci, aquele churrasco na sua casa, que se eu quisesse ir para o Brasil, a gente trabalharia junto. Como é que é isso? Muito vídeo tem chat. Não, eu ainda não falei. Eu falei, Liminha, Henrico, eu falei, posso dar uma passada na sua casa? Eu estou aqui e tal. Entrei no carro e fui para lá. Aí, lá eu falei isso, né? Como é que é essa história de trabalhar com você no Brasil? O que é nas nuvens? Aí ele falou, cara, eu produzo discos lá e eu estava louco para voltar para o Brasil. Aí ele falou, eu produzo discos lá, a gente pode gravar discos juntos. Eu falei, ok. Que disco? Aí ele falou, no início do ano eu vou começar a produzir uma banda de reggae aí nova. É desconhecida, mas o pessoal é bacana e tal. A gente pode fazer uma experiência. Eu falei, beleza. Ok, negócio fechado. Quando que a gente vai? Aí eu marquei a minha volta para o Brasil. Ainda não marquei naquele dia, né? Voltei para casa, mas na minha cabeça estava decidido, vou voltar para o Brasil. No dia seguinte fui para a gravação do Elton John. Cheguei lá, o produtor, e aí, quanto tempo? Com aquela cara, virou freelancer, né, filha da puta? Aí, né, preciso te contratar assim para vir trabalhar comigo, não sabia nada, tá tudo no semblante dele, né? Todo aquele texto no semblante dele, você olhava para ele e você lia aquilo tudo. As entrelinhas eram grandes, né? Várias linhas, né? Eram entre parágrafos. Aí ele falou, e aí, quais são as novidades? Eu falei, vou voltar para o Brasil. Ele falou, não é possível. Vai voltar para o Brasil? Você vem para cá, não sabe porra nenhuma. Vai para uma escola, sai da escola, continua não sabendo porra nenhuma. Ele rolou o parágrafo todinho, foi? Ele rolou o parágrafo todinho. Ele leu tudo. Tudo aquilo, exatamente. Tudo aquilo que eu tinha lido, veio o narrador. Aí eu falei, pois é, cara. Ele, mas quem que você vai gravar no Brasil? Eu falei, cara, tá na hora daí, eu vou pro Brasil. Bom, vim pro Brasil. Um mês depois eu estava embarcando todo o meu equipamento, tudo pro Brasil. Vendi só o meu carro lá e vim pro Brasil. A parte mais difícil foi vender o carro. Aquele xodó, né? E lá é mais fácil você ter as coisas do que aqui, né? Lá eu com 18 anos tive, claro, trabalhando bastante, mas naquela época deu para comprar um Camaro. Imagina com 18 anos aqui, como é que você compra um Camaro? Só se seu pai for rico. Ainda mais naquela época, né? E gentil, né? Ainda mais naquela época do Plano Collor, né? Ainda mais naquela época do Plano Collor. Aí, a tal banda que o Liminha ia produzir, desconhecida, que a gente trabalhou junto, que eu fiz um trabalho de vozes e programação, foi o Cidade Negra, o disco Sobre Todas as Forças,
que o que o disco do Ray Charles abriu portas para mim lá nos Estados Unidos e aqui, esse disco do Cidade Negra papocou, estourou. Estourou. Você conseguiu tirar som da voz do menino lá. Foi ótimo. Naquele disco realmente eu tenho um carinho enorme para aquele disco, que tem muita música boa, os arranjos são sensacionais, ano passa e aquele disco continua. E o Liminha é incrível, né? O Liminha é campeão. Cara, foi um trabalho muito, muito... A questão é a seguinte: por mais sensacional que tenha sido trabalhar com um grande produtor aqui, eu estava muito habituado com o método lá. Então o Liminha produziu, nessa época, indubitavelmente, os discos mais importantes do pop do Brasil, mas eu notava, também é difícil comparar, eu estava num disco do Ray Charles que tinha muito dinheiro, né? Eu fiquei 2 anos num disco quase lá, não existia um disco que tinha esse dinheiro aqui, né? Mas depois, com a vida, você vai vendo que nem tudo são os 2 anos, nem tudo, né? O produtor lá era um produtor muito fodão, não é filho da puta, era fodão, cara. Tinha uma gravadora, a Warner, botando dinheiro até dizer chega atrás. Produção mundial, né? O outro é produção a nível do Brasil. E o que eu aprendi que aqui se fez um disco com uma banda totalmente desconhecida e virou um troço estrondoso, né? Mas o que eu fiz aqui, eu montei numa sala nas nuvens, uma réplica do que eu tinha visto lá. Uma sala só de programação de teclado. Então eu tinha bastante teclado, não tinha os 54, mas tinha bastante teclado. E programava tudo que foi passando nas nuvens naquele ano, eu fui programando teclados lá e synths e tal. Aí passou um ano, a ideia era montar com o Liminha um estúdio de publicidade, mas eu nunca tinha feito publicidade e a história do Liminha, apesar dele já ter feito, o forte dele era discos, né? E a nossa empresa de publicidade deu errado. A gente fez 1 ou 2 comerciais em um ano. A gente não conseguiu emplacar na publicidade, entrar no mercado. E eu acabei gravando vários discos nas nuvens naquele ano, e como a empresa nossa de publicidade deu errado, eu saí. Eu tirei meu estúdio de lá e montei o estúdio com um outro sócio em São Conrado, um cara que é grande amigo meu até hoje, Eduardo Vergara. E também a gente ficou um ano trabalhando junto, e depois eu vi que o melhor para mim, porque nos anos 90, até recentemente, ou você tinha um estúdio de $2 milhões, ou você tinha um estúdio legalzinho, mas nunca ia fazer os discos com o som dos discos grandes. Né? E eu não tinha um estúdio de $2 milhões. E aí qual foi o meu pensamento? Eu preciso gravar nesse estúdio, senão eu nunca vou fazer som igual a esses discos. Né? Aí eu fechei o meu estúdio que eu tinha, levei meu equipamento para casa e falei, vou virar freelancer. Como é que eu podia entrar no mercado de freelancer para valer no Brasil? Os estúdios começaram o AR, o Mega, me chamar para ser staff deles. Eu não queria trabalhar em nenhum estúdio fixo, porque eu queria ter a oportunidade de trabalhar em todos. E conhecer mais gente, e produzir discos. Guilherme Reis, Discovery. Tá. Discovery, conheci o Guilherme, pô. Meu amigo. Foi um grande amigo, gravei discos lá. Foi o primeiro estúdio que usou Pro Tools como máquina principal, foi o estúdio do Guilherme. Ele era um expert no Pro Tools, na versão inicial do Pro Tools. Já que ele morreu, eu posso dizer, ele me mandou a Steam, vai para Steinberg, vai aqui, vai para o Nuendo, Cubase, entra por aqui, foi mandando, sabe? E eu fui pegando. Ele era muito gentil, aquele cara, ele era muito generoso. Nunca ouvi de mau humor. Só quando roubaram a brasileirinha dele, ele ficou puto. Ele tinha uma brasileirinha amarela, tinha aquela brasileira amarela. Ele vivia bem, mas ele não estava com ela, roubaram. Não sabia dessa história. Aí eu pensei assim, bom, como que eu vou realmente entrar? Porque eu estava no mercado, tinha feito Cidade Negra, tinha feito Daniela Mercury, tinha feito alguns bons trabalhos lá, Skank, no estúdio do Liminha, e um disco que o Frejá produziu, do Roberto Carlos, tributo ao Roberto Carlos. Então, tinham vários artistas, Marina, Blitz, gravando músicas de Roberto Carlos, Skank,
Skank gravou aquela É Proibido Fumar, que fez sucesso, a versão do Roberto Carlos do Skank. Bom, aí, mas eu não estava no mercado grande, quer dizer, grande no sentido de sair freelancer e todo mundo já me conhecer, né? Aí eu falei, bom, qual é a solução para isso? Muitos artistas pequenos me procuravam para gravar discos, já me conheciam. Músicos que eram de turnês grandes, ou estavam fazendo o próprio disco, as pessoas me procuravam. E eu comecei a levar esses artistas, falei, vamos gravar seu disco, a gente vai gravar numa impressão digital. Aí eu comecei a entrar nos estúdios, em vez de como um funcionário, entrar como cliente. Eu levava os projetos para os estúdios. Eu comecei a gravar em vários estúdios. E comecei a experimentar os estúdios, o que tinha monitoração mais legal para isso, o que tinha monitoração mais legal para aquilo, o que tinha mesa mais legal para isso, para aquilo. Então eu comecei a ter uma lista de clientes que começou a ficar muito bacana. Que eu escolhi, esse disco eu quero gravar na mesa nível do AR, esse disco eu quero ir para a SSL da impressão digital, esse disco eu quero ir para 9000 do Mega. Né? Então isso me fez ficar bem-vindo nos estúdios, porque eu chegava como cliente, fazia trabalhos bacanas lá e os estúdios não me pagavam, pelo contrário, eles me viam e eu levava os trabalhos para eles. E um dia me chamaram para fazer Djavan, uma música, porque uma emergência que alguém não estava ainda disponível para trabalhar com Djavan, ou enfim, e tinha uma música que era para ir para a novela rápido, que era Correnteza. Aí eu fui gravar a Correnteza, a gente gravou ela em um dia, botou voz no outro e mixou no outro. Foi vapt-vupt, com cordas, com tudo. E aí a gente terminou com a Correnteza, foi para a novela instantaneamente. Já em Pro Tools ou ainda no rolo? Rolo. Não tinha Pro Tools. Foi uma SSL 4000 da impressão digital e uma Studer 800... não me lembro o modelo, aquela Studer que os meter eram todo vermelho, digitais. 827, eu acho. Não me lembro. Aí fizemos a Correnteza e, na ocasião, o Djavan me chamou, a empresária do Djavan, na ocasião, falou, o artista quer que você grave o disco todo, você pode? Eu estava já pensando em voltar para os Estados Unidos, porque eu estava com saudades do mercado de lá, né, do tamanho dos discos de lá. Enquanto aqui tinha 3 estúdios grandes, Los Angeles sozinho tinha 500 estúdios de grande porte. Né? E é muito diferente. Né? Eu já tinha matado a saudade do Brasil, eu estava pronto para voltar para os Estados Unidos. Digamos assim, que 80% do mercado fonográfico do mundo está em Los Angeles. Né? Hoje tudo mudou, né? Desses 500 estúdios grandes, sei lá, deve ter 10, não sei. Mudou muito. Mas ainda tem muita música lá, só que feito de um jeito diferente. Aí, sem falar dos estúdios de cinema lá, né? E hoje em dia os música para games, né? Que é um mercado crescente, que já passou o mercado de cinema, a indústria de cinema. Só uma curiosidade, lá foi em Los Angeles, né? Que você ficou? Uhum. Você chegou a conhecer outros estúdios, em outros, tipo os estúdios de country que eles fazem naquelas igrejas antigas? Não, eu conheci outros estúdios. Eu gravei no Sunset Sound, eu gravei no Ocean Way, gravei no Conway, eu gravei no Village, fora a sala onde eu trabalhava com esse produtor, eu gravei que chamava Steve Lindsay, esse produtor, eu gravei no próprio estúdio do Village. Eu gravei no Fairfax Sound, e aí vai, mas tem vários que eu não conhecia, né? Eram muitos estúdios. Eu vou voltar já que você falou de Los Angeles, num momento que também marcou muito a minha vida. Quando eu estudava na escola de gravação que eu estava estudando, um dia teve um passeio do colégio, né? Tipo coisa de criança, né? Vem aquele ônibusinho, entra todo mundo e vai visitar um estúdio, né? E a gente foi visitar um estúdio que chamava Martin Sound, que era no subúrbio de Los Angeles, um lugar chamado Alhambra. E esse estúdio, curiosamente, foram os desenvolvedores do sistema Flying Faders de automação das mesas Neve. Apesar das mesas Neve virem de fábrica com o Flying Faders não era desenvolvido pela Neve, era uma outra empresa que era esse estúdio. E eu cheguei lá, tinha uma mesa Neve VR, grande, uns 80 canais,
com o Flying Faders. O estúdio era tão grande que a cadeira tinha um trilho que quando você andava com ela até o primeiro canal, as caixas se moviam para você.